iniciar a nossa primeira aula do dia. Boa tarde. Que Deus nos abençoe, nos dê uma aula muito produtiva. Gostaria que os microfones estivessem desativados. Tia. Oi, Miguel. Desculpa eu ter chegado acima do horário, é porque aqui eu tava errando o código sem saber. Porque minha mãe escreveu D, só que eu entendi P. Porque... O importante é que você chegou a tempo, ok? Agora, pessoal, as conversas no chat, elas vão ter que parar, certo? Ô, tia. Oi? Essa é das duas turmas? Das duas turmas, pessoal, desde semana passada que nós estamos falando isso. Então, vamos lá. Nós temos um versículo para a nossa meditação. Boa tarde para quem entrou agora na nossa sala de aula. Só lembrando, pessoal, microfones desativados, câmeras desativadas, por favor, e as conversas no chat, ok? Agora, encerradas também, certo? Sem oi no chat, sem falar como que você está logado, se é no celular, se é no computador, ok? Então, nós vamos lá. A nossa meditação de hoje fica lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Se nós estamos vivos hoje, se nós temos vida, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Eu gostaria agora que nós fechássemos os olhos e falássemos com Deus. Alguém gostaria de orar? Amanhã as misericórdias se renovam. Eu, tia. Cada manhã as misericórdias se renovam. Eu posso orar? Cada manhã. Vamos fechar os olhos agora. A cada manhã. Posso orar, tia? Fechado, sim. Pode começar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Abençoe cada pessoa que está aqui, meu Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por nós ter acordado e estarmos vivendo nesse ar, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, por a nossa vida terra. E daqui a poucos tempos estaremos com você, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo. Obrigado por nós estar nessa escola abençoada. Abençoe os professores, a família de cada um que está aqui. Então, em nome de Jesus, amém. Fiquei muito feliz, pessoal, de ter a participação de vocês na oração. Nós vamos lá, então, continuar com a nossa revisão da semana passada. Porque na semana que vem nós teremos a avaliação desse capítulo 1, que é um capítulo que nós já trabalhamos, nós conversamos em sala de aula, nós fizemos a experiência, não é verdade, do gnomo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse capítulo, certo? Todos acompanhando? Está lá no slides, olha, você não precisa perguntar, tia, que página, porque está sendo projetado para você no seu computador, no seu celular, no seu notebook. É claro que o capítulo 1, ele começa na página 108. Eu procurei fazer um resumo de todo o capítulo para a apresentação dessa aula de hoje. Todos conseguem me ouvir perfeitamente, entenderam? Sim. Ok? Sim, tio, conseguimos ouvir perfeitamente. Ok, então nós vamos desativar as câmeras. As câmeras, por favor, Caleb, desativar. As conversas também. Então, nós vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o movimento aparente do Sol.
Nós vamos falar sobre a formação das sombras. Quem lembra, pessoal, quando eu fiz a pergunta, quem se movimenta? O Sol, ele se movimenta? Ou é a Terra? Não, é a Terra. É a Terra que se movimenta, não é verdade? Ela faz vários movimentos, movimento de translação, movimento de rotação, e isso dá a impressão que o Sol, ele se movimenta no céu. Mas, na verdade, é a Terra que se movimenta. Nós vamos ver sobre a formação das sombras. Você já parou para observar a sombra das pessoas e objetos? Se você for olhar nessa primeira imagem ali da praia, você está vendo esse coqueiro, olha a sombra dele. A sombra dele está uma sombra grande. Isso quer dizer que qual será que é o período do dia? No início da manhã. No início da manhã, não é verdade? Onde o calor, os raios solares são menores. Olha aí agora essas crianças brincando de futebol. Na verdade, são meninas, né? Um futebol feminino. Olha a sombra dessa menina, dessas meninas. Essas sombras estão menores. Por que será? É mais pro meio-dia, 1h da tarde. Meio-dia. E mais à tarde. Fica atrás, aí a sombra fica grande. Isso. Aí agora nós temos essa menina aí também, certo? Essa moça aí se bronzeando na praia. E essa outra menina andando de bicicleta. Vocês estão vendo a sombra? Sim. Projetada? Sim? Por exemplo, a sombra desse coqueiro está para frente? Sim? Sim. Está para trás? Está no leste? Ok, então ela está no norte, certo? Certo. Se ela está no norte, o sol está em que direção? Quem lembra? Sul. O Samuel até respondeu aqui no chat, não é verdade? Que as sombras são projetadas pelo sol ao lado oposto da pessoa do objeto. É isso mesmo. Se a sombra desse coqueiro está no norte, que é para frente, o sol está lá atrás, em direção ao sul. Estou gostando da participação de todos vocês. Agora aí, pessoal, nós temos aí a Sofia. Eu trouxe a Sofia aqui para vocês. Vocês estão vendo que a Sofia aparece em 3 posições diferentes do Sol. Certo? Você está com o seu caderno aí perto de você? Sim. Sim, né? Se a aula é de ciências, o caderno e o livro precisam estar com vocês. Então, vocês vão fazer para mim o seguinte. Vocês vão desenhar aí no caderno de vocês como que está a sombra da Sofia nessa primeira imagem. Observe. Eu nem com caderno tô, tio. Não dá para ver, gente? Alguém falou que não dá para ver? Dá pra ver muito bem. Não tem nenhuma sombra. Não tem sombra nenhuma, porque a sombra quem vai desenhar é vocês. Gente, eu não sou muito boa para desenhar, não. É por isso que a tela do slide, pessoal, você tem que deixar a principal. A sua principal tela, mostrando no seu computador, no seu celular, notebook, precisa ser a tela do slide. Não precisa ser a tela que eu falo, nem a tela em que você aparece. Coloca aí a principal tela, a do slide. Todo mundo está conseguindo? Sim. Sim, já fiz. Ativa sua câmera, meu amor. Não. Obrigada. Aí agora, pessoal, a Sofia está aí, olha, na primeira imagem da Sofia, olha o sol. O sol está em que direção, a Sofia?
Na frente. Na frente? Do lado. Tá na frente da Sofia? Sim. Do lado Alguém norte. mais? Hã? Do lado norte. Do lado norte. Lado norte? Ou alguém pensa também que pode estar do lado leste? Tá no leste. Eu acho que tá no norte. Eu acho que tá no Norte é leste. na frente, não é verdade? Olha como ela está posicionada. Pro oeste. Pro oeste. Sofia. A sombra vai ficar pro lado leste. Mais ou menos pro oeste. O braço direito, pessoal, é o leste, certo? Olha aí, se A sombra posiciona tá aí. no oeste. Ó, o sol tá no oeste, a sombra vai pro leste. Conseguiram desenhar? Eu nem sei o que eu vou fazer aqui. Desativando o microfone. Se você não conseguir desenhar aí a sombra por alguma dificuldade que você tem, você só escreve. Agora, na segunda questão, pessoal. O sol está em que direção, a Sofia? Desativa seu microfone, Yasmin. O sol está na segunda, na Sofia, na segunda figura. Tia, ela tá no norte ou no sul? Um desses dois. Não, eu preciso de um. Eu preciso de um. Não. O norte, a gente sabe que o sol deveria estar à frente. O sol está à frente da Sofia? Tá o sul? O sol está no sul, não é verdade? Atrás de Sofia? Sim. Então, a sombra vai estar onde? A da Sofia? Na frente dela. Na frente dela. Na frente a gente chama de como? E a tia que você falou? Quando a gente fala que está à frente, em qual ponto cardial que nós estamos falando? De qual ponto cardial? Norte. A sombra vai ser projetada Do pro sul. norte. Então, vamos lembrar disso, quarto ano. Nós já estamos no quarto ano e nós precisamos o quê? Ampliar o nosso vocabulário, né? Então, a sombra de Sofia vai estar ao norte. Olha a terceira imagem de Sofia. O sol está o sol está no sul. Tá no sul. O sol tá no leste e a sombra vai ser projetada pro oeste. Alguém mais tem alguma dúvida? Tia, Por favor, para com a conversa no chat, ok? tia, Pode falar. Espere. a sombra da vai ficar onde mesmo? Eu estou esperando vocês me responderem para a gente corrigir. Tia, A sombra vai ficar no oeste. a sombra A sombra vai ficar no oeste, que o sol tá no leste. Então, como o sol tá no leste, a sombra vai pro oeste. Yasmin, o Samuel Batista está falando. É meio que ao contrário. Isso aí, é o contrário. Se o sol está no leste, a sombra vai estar onde? No oeste. Se o sol está no norte, a sombra vai estar onde? No sul. No sul. Eu já fiz, não fiz desenho. Essa atividade, pessoal, foi apenas para mostrar. Gabi, desativa seu microfone, por favor. Obrigado. Pessoal, as conversas no chat, por favor. O seu nome está sendo registrado aqui.
Outra coisa, essa atividade só foi para você entender que a sombra, ela é projetada ao lado oposto do sol. Todo mundo entendeu isso? Ô, tia, Oi. a sombra da 2 vai ficar onde? A sombra de qual é a... Ô, Esther. Da 2. O sol está na figura 2, Esther, aonde em relação a Sofia? Aonde? Quem gostaria de responder para Esther? Qual? Primeiro, segundo ou terceiro? O segundo. O sol está a norte e a sombra vai ser para sul. O sol está a norte, na segunda? Não, atrás, é no Não, sul. ele tá sul. Sim, na segunda, o sol está no norte e a sombra vai para o sul. Isso. O sol está onde, pessoal? No norte, na segunda No figura? sul. A No sul. E a sul. sombra vai ser a norte. E a sombra vai ser no norte. Entendeu, Esther? Entendi. Então, a sombra sempre vai ser projetada ao lado oposto do sol. Isso é só para lembrar aquela atividade que nós fizemos lá na escola. Vocês lembram? Que nós pegamos um cabo de vassoura, que nós... Qual foi o nome daquele cabo de vassoura, daquela haste que nós falamos? Gnomo. Colocamos num balde cheio de areia, certo? E foi projetado a sombra daquele gnomo. Agora nós vamos continuar aqui. Como nós podemos relacionar nossa sombra à posição no céu, à posição do sol no céu? Como que nós podemos relacionar a nossa sombra à posição do sol no céu? Como podemos dizer que é a nossa sombra em relação à posição do sol? Foi isso que Nossa sombra fica no oposto do nosso corpo. Criança, é o oposto, lado oposto, né? Alguém quer falar? Nós acabamos de fazer uma atividade que responde isso aqui. Como podemos relacionar nossa sombra à posição do sol? Como que nós podemos falar que a nossa sombra está em relação à posição do sol? Se você olhar para o céu, o sol vai estar em uma direção. Já, o sol está, tipo, vamos supor que na direção leste. Aí a sombra vai ser projetada para o oeste, que é o oposto à sombra. O oposto. Alguém entendeu ou ficou com alguma dúvida? Então, nós podemos relacionar nossa sombra de acordo com a posição do sol no céu. Não é verdade? Igual o Samuel acabou de falar. Se o sol está na direção leste, a sombra vai ser projetada em que direção? Oeste. Está no leste. Oeste. Não é verdade? Antes da gente continuar a nossa aula, eu gostaria de pedir a Amanda Martins, Samuel Malaquias e Rian para parar com as conversas no chat. Certo? Mais uma vez, eu precisar chamar a atenção, irá receber a notificação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos observar essa sombra aqui. Tem essa vara. Essa vara nós podemos chamar... Qual o nome? De haste ou gnomo? Gnomo. Gnomo. Não é haste ou gnomo, não. É gnomo. É gnomo, pessoal. Desativa os microfones, por favor. Obrigado. Pessoal, a gente não fala haste ou gnomo, não. O nome correto é gnomo.
O que é gnomo? É uma haste fixada ao solo, fixada em algum lugar, certo? Então, vamos lá. E juntamente com os 3 alunos que eu falei no chat, eu vou citar mais 2 nomes de alunos e vou enviar notificação também. Então, nós estamos vendo aqui esse gnomo. O Sol está na mesma posição? Eu vou comentar que tem uma questão. Está na mesma posição no céu? Sim, tia. Sim. Sim ou não? Porque a Terra que tá girando. A Terra que tá É girando. a terra que gira. Sim, a Terra gira. Mas com o movimento... Pedro Lucas, ativa seu microfone, por favor. Obrigado. Então, pessoal, com o movimento da Terra, o Sol o quê? Dá a impressão que ele muda de lugar no céu. Não é verdade? Como diz o Samuel, tem momentos do dia que nós olhamos para o Sol e ele está na direção leste, na direção norte, oeste e sul. Nessa imagem aí, nós estamos vendo 5. Só. Verdade? Só que esses sols, Eu eles acho não que estão na na mesma posição, não. Pra manhãzinha, a segunda lá para as 10 horas, aí a do meio-dia, a quarta, 1 hora, e a última mais para o final da tarde. Se você for olhar o primeiro sol, ele vai refletir uma sombra maior, não é verdade? Se você for olhar o segundo sol, ele vai refletir uma sombra um pouco menor. E esse terceiro sol, que nós vamos imaginar que é aquele sol de meio-dia? Uma mini sombra. Essa sombra. Eu tinha também sombra menor dá para no final da tarde, né? Sim. Esse sol de cima aqui, pessoal, Tia, não vai projetar quase sombra nenhuma. Oi, Esté. antes, quando tinha aula ainda, quando a gente saía da escola, a gente até falou sobre esse assunto aí, que quando a gente saía da escola, era lá para de tarde, lá para 5 ou 6. Aí o sol tava meio rosado ou meio laranjado. Aí quando a gente fazia a sombra lá, já parecia só um pouquinho da sombra. Pois é, né? Essa é a impressão, porque nós saímos da escola às 18 horas. Se a gente for olhar 18 horas, a gente já tem que falar é o quê? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Boa tarde. Boa noite. Boa noite, mas a gente fala. Boa É noite. verdade? Eu falo boa tarde, né, Esse- só lá para 8 horas que eu começo a falar. Pois é, justamente por causa dos raios solares, porque às vezes nós estamos assim, 18h30, a gente deveria falar boa noite já, mas ainda tem aquela claridade, o céu está claro. E é estranho falar boa noite, certo? Laura, Gabriele, por favor, olha o chat. Vamos para o próximo aqui. As sombras observadas foram as mesmas? Se a gente for olhar a sombra desse gnomo. Não, elas não foram. Elas mudaram de lugar de acordo com o movimento da Terra e horário do dia. Isso aí. Certo? Vamos para a próxima pergunta. As sombras de... Tia, você tá em caderno? Oi? Livro. Isso é um slide, ô Esté, que eu estou projetando. Tá bom? Você não precisa fazer nada. Obrigada. É somente acompanhar. Vamos lá. Isabela está prestando atenção na aula? Sim. Samuel Malaquias, Gabriele. As sombras mudaram de lugar durante o dia? Sim, que quando a Terra faz um dos movimentos dela, ela vai mudando de lugar, o Sol vai pegar em outras partes do dia
como? No slide aí tá mais pro oeste, então a sombra vai ser pro leste. Isso aí. O Samuel Batista acabou até respondendo por que que isso acontece, essa mudança de posição das sombras. Não é verdade? Devido Tia, Oi, pode falar. mas se, tipo, eu posso falar com a pessoa que, tipo, você pega um nome em algum lugar e, tipo, aí você vai lá e fala com ela. Ô, você sabia que, pode falar isso, que, tipo, você sabia que o sol é parte em cada tempo? Pode falar Sim, isso para uma pessoa sim. gnomo? O que é necessário para que haja formação de sombras? E aí? A iluminação do sol ou de uma luz elétrica. Ah, verdade. A iluminação do sol ou de uma luz elétrica. O dia que não tem sol, tem como ter sombra? Não. Nem mais nada. Ô, tia, mas Só se tiver a maioria de iluminação artificial. É verdade. O sol está se movimentando no céu ou somente as sombras que se modificam no chão? O Não, sol se movimenta a no céu. Terra que fez o movimento. Aí, como a Terra fez o movimento, o Sol vai iluminar mais um certo lugar que ele, tipo, essa eu confundi um pouco, tia. Só um minutinho agora, Samuel. Tô vendo sua cara. Ah, é porque eu não estou mostrando o meu rosto. A minha câmera está desativada, que a prioridade é vocês visualizarem os slides. Certo? Pessoal, a Yasmin quer responder. Yasmin? Foi. O sol está se movimentando no céu ou somente as sombras se modificam no chão? Só a sombra. Só a sombra. Por que que isso acontece? Porque a Terra roda em volta do Sol fazendo a sombra. Isso porque é a Terra que gira em torno do Sol, não é verdade? Dando a impressão que o Sol, ele muda de posição no céu. Obrigada pela participação. Pode desativar o seu microfone. Então, agora, pessoal, após toda essa discussão que nós tivemos, essa conversa em grupo, observando os desenhos que foi mostrado nos slides, o que vocês concluíram sobre a posição do Sol no céu e a formação das sombras? O que vocês concluíram sobre a observação da posição do Sol no céu e as formações da sombra? O que vocês podem falar? Davi Altino, desativa para mim a sua câmera, fazendo um favor. Ô, tia, posso falar? Pode falar. Eu observei que, tipo, se o Sol tá no norte, a sombra vai ser projetada pro sul. Então, as sombras dependem da posição do Sol, que é o inverso, para ser mais exato. Isso. Obrigada pela participação, Samuel. Alguém mais gostaria de falar sobre a formação das sombras? O que é necessário? Outro aluno participando. Quem gostaria? Miguel, Felipe. Gabriele, Rian. Então, nós vimos, pessoal, que as sombras, elas precisam o quê? De quê? Para elas refletirem? Da luz solar? Luz solar ou elétrica?
ou a luz elétrica, que nós chamamos de luz artificial, não é verdade? Então, nós podemos relacionar as sombras com a posição no céu, sim, porque de acordo com a posição do Sol no céu, é que vai ser projetada as nossas sombras no chão. Por que que o Sol muda de posição no céu? Porque a Terra vai girando. A Terra vai girando em torno do Sol, ou em si mesmo. Esse movimento da Terra, não é verdade? E também porque o Sol, ele precisa nascer e ele precisa o quê? Se pôr. Porque nós sabemos que à noite ele só chega quando o Sol o quê? Se põe, não é verdade? A lua chega só quando o Sol vai descansar um pouco, depois de ter ficado o dia todo. Trabalhou o dia todo. Agora nós vamos ver a conclusão dessa aula. Nessa aula, nós aprendemos que a formação da sombra depende da existência de uma fonte de luz. Não foi isso que nós falamos? Que as sombras, não é verdade? Elas só existem com a existência de uma fonte de luz. E nós vimos que essa fonte de luz pode ser natural, que é a luz do sol, ou até mesmo artificial. Todos os dias, o Sol percorre o céu no sentido leste-oeste. Não é verdade? O Sol, ele nasce aonde? No leste. No E leste. ele se põe aonde? Oeste. Então, o Sol movimenta o céu todinho de leste a oeste. Até aí, tudo compreendido? Sim. A formação das sombras depende da luminosidade e da posição do Sol. A sombra vai depender dos raios solares e da posição que o Sol está. Se o Sol está no leste, a sombra vai ser projetada No sul. leste. Se ele está no norte, a sombra vai ser projetada no sul. Vai ser sempre ao contrário. E vai ter um período do dia que a sombra vai ser maior e um período do dia que a sombra vai ser menor. Qual período do dia que nós encontramos sombras Tia, na verdade, maiores? são 2 períodos do dia que a sombra é maior. No fim da tarde e no início da manhã. Isso aí, o Matheus estava falando, Samuel. Matheus, continua aí, fala de novo, novamente. O que você diz? Era a mesma coisa que o Samuel estava dizendo. Isso. Então, no período do dia que as sombras são maiores, não é esse período? Qual é o período do dia que as sombras são maiores? Na parte da manhã. Na parte da manhã. E qual a outra parte do dia? Da tarde. Tarde. E qual é o período do dia que as sombras são projetadas menor? No final do dia. No final do dia. A sombra é menor, tem menos sombra. Meio-dia. Isso da manhã. Dia em diante, não é verdade? Por que a sombra fica menor, pessoal, nesse período do dia? Por causa do movimento da Terra. Isso, por causa do movimento da Terra, fez que o Sol, olha aí no slide para você ver, quando ele chega mais ou menos ao meio-dia, ele está nessa terceira posição, ele está mais alto no céu, os raios solares estão fortes, e com isso, quais não é projetado sombras? Então, vamos continuar aqui. Oi, alguém quer falar? Aqui, quando você terminar a aula, posso perguntar uma coisa? Sim. Tá. Vamos lá, pessoal. A formação das sombras, então, ela depende da luminosidade do Sol. A sombra será formada do lado oposto, certo? Porque o nosso corpo está sendo iluminado pelos raios solares.
Por exemplo, se o sol está à nossa direita, a sombra vai estar à nossa esquerda. É verdade? Se o sol está à nossa frente, a nossa sombra vai estar onde? Atrás. Como nós já sabemos os pontos cardeais, a gente nem precisa mais ficar falando direita, esquerda, frente e trás, não é verdade? A gente já sabe fazer a conexão No leste e oeste. Isso aí. Nós já sabemos, né, os pontos cardeais, então nós usamos os pontos cardeais como referência de localização. Assim, vamos falar um pouquinho também, pessoal, rapidinho, sobre a bússola, o relógio de sol e os pontos cardeais. Nós estamos vendo essa imagem aí? Duas casas. Sim. Microfones. Carlos e Márcio são vizinhos. Estão instalando uma antena no telhado de suas casas. Eles sabem, segundo as instruções de instalação, que é preciso apontar a antena para o satélite, que se localiza a leste. Os dois estão querendo colocar antenas no telhado da casa dele. Veio lá no manual de instrução explicando que essa antena ela tem que ser posicionada do lado leste. Carlos vai usar uma bússola como instrumento de localização. Para ele encontrar o lado leste, ele vai usar a bússola. Agora, Márcio optou por usar um relógio de sol para essa tarefa. Quem será que vai conseguir aí realizar, instalar essa antena do lado correto? O Carlos, que pôs a bússola. Eu sei a hora de acabar, certo? Não faz nada. A bússola que mostra onde ficam os pontos, né? Isso. A bússola, muito bem. A bússola, pessoal, ela vai dar uma orientação melhor, certo? Porque ela tem o que na bússola? Uma agulha e os pontos cardeais. Pode falar? Orientação. Desativando os microfones. Desativando os microfones, falando todos de uma só vez, nós não vamos entender. Mas deu pra gente, só um minutinho, Yasmin. Quem vai conseguir localizar o leste com mais precisão? Marcos vai usar uma bússola ou Márcio vai usar um relógio de sol? Pode falar, Yasmin. Carlos. É o que vai usar a bússola, que eu esqueci o nome. É o que vai usar a bússola. Carlos. Miguel, você poderia me responder por quê que o Carlos vai conseguir localizar? A água entrou dentro do meu quadro. Ô tia, porque ele tá usando uma bússola. Então, ele vai saber localizar os pontos cardeais e colaterais. Porque dentro dessa bússola, além dessa agulha magnetizada, Yasmin, desativa seu microfone. Vamos lá, Gabriele, pode falar. Amanda, eu já estou finalizando a aula, certo? Vamos lá, Isabel. Tia. Gabriele. Já acabou, na verdade. O Carlos, porque ele vai usar a bússola. E o Márcio, ele não vai conseguir tão, porque o relógio de sol não mostra onde está leste, oeste. Isso aí. Então, pessoal, a bússola, porque dentro da bússola nós temos o que? A rosa dos ventos, que a rosa dos ventos nos indica os pontos cardeais, os pontos colaterais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, vocês terão um intervalo agora, certo? Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã é a nossa meditação, tá? Tchau, tchau. Tchau, tia. Juliana,
Tchau, tia. Aumenta a avaliação de ciências? saiu. Ah, história. Amanhã é História. Uma pessoa que... Eu não sei porque todo mundo fica saindo quando acaba a primeira aula. Sempre tem outra. Ah, Gabriel, você quer sair? Sai, ué. Mas pra que vai sair, sai, né?